Olá, gente, tudo bem? Eu demorei um pouco para fazer outros vídeos, que houve um probleminha, certo? Um tanto pessoal, mas já tudo resolvido. Então vejam bem, a pedidos de muita gente, hoje eu vou dar uma explicação sobre conjuntos numéricos e a reta real. Muita gente se confunde, porque aquele negócio de N, Z, Q, I, R, então faz aquela confusão todinha e as pessoas ficam complicadas na hora de definir os tipos de números existentes na reta real. Então, eu vou procurar ao máximo ser objetiva com vocês para que vocês entendam de uma forma mais simples de aprender como se localizar esses números numa reta numérica, certo? Chamada de reta real. Então vejamos, bora começar pelos números naturais. O que são os números naturais? Os números naturais, eles são aqueles que a parte positiva, onde a gente começa pelo zero. Então, aqui, os números naturais a gente representa pela letra N e começamos no zero. Então, zero, certo? Depois, um, dois, três, infinito, certo? Significa que na minha reta numérica eu vou subindo. Então, como é que a gente pode aprender de uma forma bem simples de memorizar isso? Conjunto dos números naturais são aqueles números que dá para contar, certo? Eu dou para contar zero, dou para contar um. Eu não tenho nenhuma maçã, eu tenho uma maçã, duas maçãs, três maçãs, quatro maçãs. Então, isso é possível contar. Eu ou não tenho nenhuma maçã, ou eu tenho uma, duas, três, quatro, e assim sucessivamente. Isso é um conjunto dos números naturais. Agora nós vamos para o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. O que são os números inteiros? Os números inteiros compreendem a parte dos números negativos, mas também entram os positivos. Então, vamos fazer o seguinte: eu tenho aqui no meio eu tenho o zero, certo? Se eu for para o lado direito, eu vou ficar um, dois, três. Aqui são os que dão para contar, infinitos, ok? Mas se eu espelhar esses números para o lado de cá, eu vou espelhar o meu um, o oposto dele é o menos um. O oposto do 2 é o menos 2. E assim sucessivamente, certo? Aqui também vai ser infinito. Como eu faço para memorizar os números inteiros? A gente, quando vai. Não é difícil, num prédio, a gente vai partir do térreo, certo? Vamos chamar o zero do térreo. Então, eu vou para. Geralmente a gente aperta o botãozinho lá, eu vou para o primeiro andar, ou para o segundo andar, ou para o terceiro andar, correto? Mas o prédio, ele começa o zero, o térreo, é o andar mais baixo de um prédio? Não, errado. Nós temos o subsolo, tem garagem, tem subsolo. Então, para o lado de cá, abaixo do térreo, eu tenho o subsolo, tenho a garagem. Então, assim fica melhor. Imaginem que vocês estão num prédio e vocês querem subir os andares. Eu vou para o primeiro andar, para o segundo andar, para o terceiro andar, para o quarto andar, né? Até o número de andares que o prédio tiver. Mas se eu deixei meu carro na garagem, eu não vou chegar no térreo e vou achar meu carro na garagem. Se eu deixei na garagem do prédio, ele vai estar no menos um, abaixo do meu térreo. Ele pode estar no menos 2. Tudo isso aqui é o subsolo. Então, os números inteiros compreendem o zero, a parte positiva e os opostos, certo? Imaginamos que os números inteiros, memorizem aí que é o meu, quando eu vou num prédio, ok? Fica melhor de memorizar. Vamos agora para os números racionais. Números racionais e números irracionais. Os números racionais a gente vai representar pela letra Q. Então, na reta numérica, muita gente se complica.
O que é racional, o que é irracional, que complicação, não estou entendendo é nada. É fácil de você memorizar como? Não precisa um grande esforço, porque é uma misturada, certo? Apenas botem na sua cabeça que todos os números que não são bonitinhos, direitinho, seja 0, 1, 2, 3, aquela parte inteira, é aquela parte que a gente, para localizar, a gente localiza em forma de fração, a gente localiza com infinitas casas após a vírgula. Esses são os números racionais e irracionais. Os racionais são aqueles números, por exemplo, vamos imaginar, eu tenho uma reta, certo? Meio tronchinha, mas tá aqui. Aqui é o 0, ok? Aqui é o 1. Entre o 0 e o 1, se for aqui no meio, eu tenho 1 meio. Se for entre o 0 e o meio, aqui eu tenho 1 quarto. Então, esses números aqui são os números racionais, certo? São aqueles números que não são bonitinhos, não são inteirinhos, são aqueles números que para eu definir, eu tenho que pegar uma casa e dividir em duas. Eu tenho que pegar uma casa e dividir em 4. Esses são os números racionais. No caso, os números racionais, vamos dizer, pontinhos, eu posso botar 1 quarto, 1 meio. Esses são 2 quintos. Esses são os números racionais. E os irracionais? Os irracionais também são aqueles outros números que também são frações, mas que quando a gente divide, eles ficam com infinitas casas após a vírgula. Por exemplo, 1 terço, 1 quarto, antes do 1 quarto, eu tenho 1 terço. Se eu for dividir 1 terço, 1 dividido por 3. Tenho que acrescentar um 0 aqui para continuar a divisão, porque 1 é menor do que o 3. Aqui, ó, o dividendo é menor do que o divisor. Então, para continuar essa divisão, eu tenho que acrescentar um 0 aqui. Automaticamente, aqui vai entrar um 0 e uma vírgula. 10 dividido por 3. 3 vai ser o número mais próximo. 3 vezes 3, 9. Para chegar em 10, 1. Se eu for continuar essa divisão, aqui eu vou sempre acrescentar 0. Que quando dividir vai dar 3, que vai continuar 10, que vai dar 3, e assim sucessivamente. Esses números com infinitas casas após a vírgulas são chamados os outros. Então, esses números a gente chama de irracionais, certo? Então, aqui eu poderia sugerir menos 1 terço, poderia sugerir 1 terço, poderia sugerir 7 sextos. Todos esses números, eles vão ter infinitas casas após a vírgula. Então, são chamados números irracionais. Então, números racionais mais irracionais, apenas vocês têm que botar na cabeça que são aqueles outros números que não são certinhos. Os outros. Depois de você, os outros são os outros e só. Então, os outros são os meus números racionais e irracionais. Então, vamos agora tentar entender os números reais, né? Eu vou tentar juntar tudo agora. Vamos aqui fazer uma bolinha. Conjunto dos números naturais. Então, recapitulando, os números naturais são aqueles que a gente pode contar, que nem eu falei. Não tenho nenhuma maçã. Depois, eu resolvi comprar uma maçã, 2 maçãs, 3 maçãs. Isso aqui é o conjunto dos números naturais. Em seguida, o que foi que veio? Veio o conjunto dos números inteiros. Então, vamos mudar a cor. Conjunto dos números inteiros. Vou abrir aqui, ó, ao redor. E vou colocar conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Aqui tem o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros, quais são? Vai englobar o que eu já tenho, que são aqueles que dão para contar, e vai juntar com os negativos. -1, -2, -3.
Em seguida, nós tivemos os números racionais e os irracionais. Então, os números racionais. Os números racionais, a gente, parte daqui, certo? Então, a gente vai juntar o que a gente tem. São aqueles números. É um espaço aqui, onde a gente... São aqueles números que a gente pode representar por fração, certo? Então, os números que a gente pode representar pela fração. Conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Então, 1/2, no caso, eu vou ter aqui 0,5, certo? Vamos botar na forma de fração. 1/4, 2/5. Esses são os meus números racionais, certo? Aí você pode dizer, gente, e os racionais engloba os naturais, engloba os números inteiros, mas os racionais são aqueles que podem ser representados numa fração. Então, eu posso representar o número 1 numa fração? Como? Se eu 3 sobre 3 vai dar 1. Eu posso representar esses números numa fração. Apenas eu vou ter uma resposta certa, objetiva, certo? Não vai ter muitas casas após a vírgula, então engloba os naturais e os inteiros. E o que são os números irracionais? Os irracionais, eles vão ficar numa partezinha, certo? Fora. Então, vamos botar aqui numa partezinha fora. Os números irracionais. São aqueles números com infinitas casas após a vírgula. Então, eu tenho 0,3, 3, etc. Que no caso vai ser 1/3, vamos dizer. Então, o π, vamos lembrar também do π. O π, ele tem infinitas casas após a vírgula, né? Então, ele entra no conjunto dos números irracionais. Não é uma fração que a gente possa dividir e dar exata, que nem 1/2, que nem 1/4, mas ele vai ter infinitas casas após a vírgula. Então, por fim, vai vir o meu conjunto dos números reais. O que é o conjunto dos números reais? Engloba tudo isso aqui, Eu vou começar aqui ao redor, certo? Vou vir por aqui, Tudo isso aqui é o meu conjunto dos números reais. Então, vamos fazer um resumo final, que esse resumo final é exatamente o meu objetivo. É a minha reta numérica. Aqui no meio, eu vou ter o 0, correto? Para o lado direito, nós vamos ter os números naturais. Aqueles números da minha maçã, certo? Uma maçã, 2 maçãs, 3 maçãs. Aqui é o conjunto dos números naturais. Para o lado esquerdo, eu tenho os opostos. Eu tenho o -1, eu tenho o -2. É que nem eu falei. Eu citei lá em cima, eu citei o prédio. Mas a gente também pode memorizar o mar. Aqui eu tenho a água, certo? A água, o mar. Então, aqui para cima fica o navio, certo? Barcos. Abaixo do meu nível do mar, eu tenho os peixes, as plantas. Então, eu posso memorizar que esse conjunto que engloba o 0, positivos e negativos, é o conjunto dos números inteiros, né? Aqui eu ainda posso acrescentar o -3. Então, conjunto dos números naturais a partir do 0, certo? Então, a partir daqui, eu tenho os naturais, englobando os naturais e os negativos, eu tenho os números inteiros, representado pela letra Z. O que é o conjunto dos números racionais? Onde é que vai entrar? Racionais é aqueles que a gente é uma fração, mas a gente consegue dividir e mesmo assim dar exata. Como, por exemplo, aqui no meio eu tenho 1/2. A metade de 1/2 eu tenho 1/4. Isso aqui
Esses números aqui são os números racionais. Números com infinitas casas. Então, eu posso ter esses números que tem 2,3, 4, 5, 6, que nem eu citei o pi. Então, o pi é o quê? 3,14, tem vários números após. Então, aqui, após o 3, bem apertadinho, eu poderia localizar o pi. O pi é um número que tem infinitas casas após a vírgula. Então, o pi é um número irracional. Ok? Por último, o que é que nós temos? Nós temos os números reais. O que é os números reais? É tudo isso. Meus números naturais, meus números inteiros, meus números racionais e irracionais. A minha reta numérica é representada, chamamos de reta real. Tudo isso aqui, então toda essa parte aqui é a minha reta real. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado, entendido. Não entendeu? Vejam novamente o vídeo, certo? Para compreender. Procurei falar de uma forma mais simples, mais objetiva. Então, me ajudem, compartilhem meu canal, se inscrevam, dê um like e divulguem, passem para os amigos, certo? Dê suas opiniões, eu estou aberta a qualquer opinião, pode dar opinião, certo? Se gostou, se não gostou, certo, gente? Me digam sobre assuntos, falem sobre assuntos, certo? Então, beijo, cheiro no coração de vocês e tchau, até o próximo vídeo.